Capítulo 9. O reino da Armênia e o cristianismo. O tempo seguiu seu rumo após aquela visita. Com coragem e contando com o apoio do rei e sua rainha, o apóstolo e os patrícios continuaram com suas pregações, visando evangelizar e levar a boa nova a aqueles corações desconhecidos. Enfrentando toda sorte de dificuldades, doenças e privações sem descanso, eles seguiam em audaciosas viagens pela região da Mesopotâmica, desde Sardes até Susa. Seguindo a estrada real, herança de Dário, Bartolomeu, com seu carinho, humildade e fé, por onde passava, convertia numerosos corações ao cristianismo. Com isso, causava nos sacerdotes locais grande insatisfação e ira. Afinal, a humildade de Jesus afrontava o império ilusório criado em torno da religiosidade daquela região. Por fim, eles voltaram à Armênia. Naquela tarde, um oásis serviu-lhes de cenário para a pregação. Um grande agrupamento aguardava ansioso as palavras cristãs, quando a figura forte de André lentamente abriu caminho por entre o povo, aproximando-se dos confrades. Meus amigos, que Deus vos abençoe. Prometi que nos encontraríamos novamente. Meu amado, disse Bartolomeu sem esconder a felicidade. Encontrar-te é um presente e, sobretudo, compartilhar este momento contigo é uma bênção que somente Jesus poderia derramar sobre nós. Qual é a tua rota? Assim como tu, concluí minhas tarefas na Índia. Ando muito longe do meu destino. Estou aqui somente de passagem. Sigo para a Grécia, para a cidade de Patras. Tenho viajado muito e passei por lugares onde tu estiveste. Confesso-te que fiquei surpreso com o volumoso número de convertidos. Tudo o que presenciaste foi resultado de grande esforço. Além do mais, tenho recebido o auxílio dos meus dois amigos. Eles fazem parte desse trabalho. Repousando a destra no ombro de André, prosseguiu. Preparávamos para iniciar a evangelização e meu velho coração está feliz em compartilhar contigo este momento. Em seguida, os apóstolos, unidos pela amizade e pela fé, inspiravam-se nos rostos humildes e desconhecidos que confiavam seus corações àqueles homens vindos de tão longe. Com uma expressão de incontestável tranquilidade, Bartolomeu iniciou a pregação. Amados filhos de Deus, muitas são as dores dos que estão trilhando o difícil caminho do crescimento interior. Testemunhos de fé alertam-nos para a necessidade de ajustarmos as rotas de nossos corações. Nossas consciências clamam por entendimento para que o sofrimento não seja o imperador de nossas existências. Não estamos sozinhos enfrentando os verdugos, que, por vezes, são o reflexo de nossa própria ignorância. Nosso Deus oferta todo o tempo, mas nem sempre estamos preparados para entender as dádivas dos céus. Jesus enfrentou sozinho as negações de seus amados no Getsêmani, a solidão do cárcere, o julgamento no pretório sem contestar a injustiça, o desprezo quando caminhava na via dolorosa entre aqueles que dele receberam somente bondade e misericórdia. O Calvário, que lhe serviu de reinado nos últimos momentos de convívio direto com a humanidade, e a cruz, que foi seu iluminado trono. Todo esse esforço resultou-lhe na ascensão aos céus e seu sacrifício objetivou a libertação dos filhos de Deus. Sob o martírio da cruz, prosseguiu André, conferiu à humanidade a compreensão e o sublime perdão diante da ignorância que domina os homens. Acima de nós não há senhores do saber, porque somos iguais diante de Deus. O tempo seguiu e não concedeu realeza para nenhum profeta, mas ao Messias atribuiu as coroas de um rei autêntico, ainda que seu império de luz seja desconhecido por muitos que se dizem preparados e conhecedores das leis.
Alcançaremos a glória eterna, compreendendo nossas dores como uma declaração de salvação firmada por nossas almas. Somos santuários vivos de Jesus. Bem-aventurado aquele que reconhece o Cristo como o Senhor de todas as criaturas e espera sem passividade o dia de amanhã, fazendo hoje a transformação interior, encaminhando-se para o bem que significa trabalho e oração. Silenciemos nossos queixumes e reclamações, continuou Bartolomeu. Acreditemos na promessa imortal de Jesus e amemos sem transformar nossos corações em cativeiro sombrio. Libertemo-nos dos dogmas que estão distantes da verdade e elevemos nossos pensamentos em oração. Senhor, grandioso é o teu coração, chave eterna que nos liberta dos cárceres criados por nós. Buscamos a fé racional, portanto, não nos concedas facilidades, mas trabalho e resistência para que não sejamos construções estruturadas nas aparências e um amor fundamentado em leis vazias e transitórias. Proteja-nos quando, porventura, estivermos a ponto de abandonar teu código sagrado de amor. Converta-nos em estradas de esperança, aquelas que se esquecem de si mesmas em favor do bem comum. Permita que a semente da tua doutrina se enraize em nós, crescendo fortalecida pela humildade na ação, pela coragem na fé e pela certeza de que o caminho que nos conduz a Deus é único, através de ti e do teu sagrado reino de amor e luz. Reconhecendo-nos como filhos de Deus e conscientes de que em nós ainda habitam as sombras de nosso passado, resumidas na ignorância de tuas verdades, ajoelhamo-nos para exaltar teu nome, porque a cruz não te retirou o brilho, mas concedeu-te o trono do universo. Assim, Senhor, recebe de nós, filhos do chão, que lutam contra o desespero que por vezes é imposto pela vida e por nós mesmos, a gratidão por acolher-nos em tua bondade, respeitando os nossos limites e sempre confiando que podemos ser melhores do que fomos no pretérito. Incontestavelmente depositaste em nossas mãos a fé para fazermos o cristianismo vivo, assim como estás vivo nas alturas. Por essa verdade vivemos e nessa certeza sopramos sobre a humanidade a brisa serena do teu código de luz e sobre nossas consciências a responsabilidade de fazer a tua vontade e jamais os desejos íntimos de nossas almas. Ao término da pregação, silenciosa brisa de paz e coragem soprava serena sobre a plateia. Emocionado e esperançoso, o agrupamento cristão lentamente dispersou-se. Enquanto os apóstolos e os patrícios permaneciam em conversação no local, um grupo de sacerdotes aproximou-se. Entre eles estava Arã, o irmão do rei Polimio. Os sacerdotes haviam se misturado em meio ao povo a fim de conhecer melhor aquela mensagem religiosa responsável pela transformação da região. À frente do grupo estava o líder do sacerdócio local, um homem alto, rosto fino, coberto por uma barba negra que já anunciava as primeiras madeixas nevadas, ressaltando-lhe os olhos negros e avermelhados, que lhe marcavam a feição com austeridade e poder. Sem demora, ele se apresentou. Sou o sumo sacerdote deste reino, Ad Amir Ahamad Ur. Muito ouvi falar das suas investidas. Olhando friamente para Bartolomeu e André, prosseguiu. Sois audaciosos ao nos afrontar e, sobretudo, ao julgar leis escritas por homens milenares, detentores de grande sabedoria acerca de nossos credos. Antes mesmo dos profetas, disse André, dos nomes ilustres da humanidade e dos sábios de nossa história, Jesus era e sempre será o alicerce e a sublime edificação do mundo. Recordo-me do seu inesquecível ensinamento. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Vim dar-lhes pleno cumprimento, porque em verdade vos digo que, até que passem o céu e a terra,
Não será omitido nem um só i ou uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Nota do autor espiritual. Mateus capítulo 5, versículo 17 a 18. Nobres senhores, o mestre não veio destruir as construções daqueles que ele mesmo preparou e enviou para educar a terra tão sequiosa de sabedoria, livre de dogmatismo, criado para preservar as estruturas individualizadas dos homens e sedimentadas no egoísmo que impera nos corações daqueles que trazem a radiante missão de pregar o amor. Seus ensinamentos perdurarão no futuro, enquanto as doutrinas orientadas por ele, mas que se transformaram em ilusões, irão se perder nos ministérios do personalismo. Considerando-me o emissário dos céus, digo que é prematuro afirmar que tua religião sobreviverá ao tempo, disse a Hamad com profundo desdém. O Cristo não é um nome milenar, como nosso profeta Zoroastro, e, ao certo, será esquecido em breve. Além do mais, as magias e as palavras de consolo são o que estruturam os vossos ensinamentos. A doutrina do Cristo não se limita às demonstrações passivas, milagres ou palavras de um consolo vazio, prosseguiu Bartolomeu. Ela é o primado da educação e da sabedoria, revelando-se em qualquer atividade da vida comum e afirmando que será na mudança dos pensamentos e no trabalho constante do bem que fortificaremos a fé. Jesus não fez como os profetas que escreveram pelas próprias mãos os fundamentos de vossos ensinamentos. Ele, o Mestre, gravou seu evangelho nos corações dos homens com as tintas perenes do amor, sem desprezar a sabedoria das leis milenares. Assim não fosse, de nada valeria nosso Deus ter enviado os profetas, aqueles que nos precederam para preparar a chegada do Messias, seu Filho. Somos imortais. Recordemos as assertivas do sábio Zoroastro, que foi enviado pelo Cristo e confirmou em suas escrituras a vinda do Salvador. Jesus é esse Messias. Ele nasceu de uma mulher chamada Maria e padeceu na cruz, confirmando essas escrituras. Avaliemos as interpretações do zoroastrismo quanto às profecias que anunciavam a chegada do Messias e o culto ao Deus único. Quando Jesus apresentou-se ao profeta, dizendo que nasceria, tão forte foi a luz de sua aproximação que, não havendo palavras para descrever e interpretar a visão iluminada, converteram-no na figura mitológica de Mitra. O Deus único foi traduzido como Armuz e se lhe atribuiu a divindade do fogo. Assim fizeram muitos outros intérpretes das imagens celestiais no passado, transformando o povo necessitado de esclarecimento em simples adorador do fogo. A luta entre o bem e o mal proclamada por vossas pregações foi vencida pela força dos ensinamentos de Jesus. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Pois quem pratica a verdade vem para a luz, para que manifeste que suas obras são feitas em Deus. Nota do autor espiritual. João, capítulo 3, versículo 20 e 21. Chegou o momento de rompermos o cativeiro de nossas consciências. Olhando fixamente para os olhos de Ahmad, prosseguiu. Se valorizas a livre escolha como fundamento dos vossos ensinamentos, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Nota do autor espiritual, Marcos, capítulo 15, versículo 30. E permita conhecer a doutrina de amor do Cristo bendito. Então poderás dizer-te emissário dos céus. Jamais alguém foi tão audacioso comigo. Como ousas defrontar Zoroastro com os ensinamentos desse Cristo? Quero que saibas que farei com que tua passagem por essas terras seja somente uma brisa. Nada dessas escrituras sobreviverá. Completamente contrariado, Ahamad convocou seu grupo para partir, deixando aqueles cristãos a comentarem a inesperada visita.
Por Deus, exclamou Marcelos, que fizeste? Desafiaste o líder religioso deste povo. A partir de agora estamos em batalha. Ele será capaz de levantar um exército contra nós e nada do que fizemos estará. Afrontaste a vaidade e orgulho desses homens. Meu filho, respondeu o apóstolo do coração, quando estamos convictos de nossos propósitos, nada poderá fazer com que modifiquemos o rumo de nossa fé. Quem persevera com o cristianismo firmado na alma resiste até o final. O tempo nos submete a mudanças, retiradas e transformações. Não te preocupes, em nossa vida não há acaso. Creio que um dia a Ramade será tocado pelo amor de Jesus e então teremos um grande defensor do cristianismo, mesmo que isto seja matéria para futuro longínquo. Aguardemos confiantes o amanhã sem temer, porque com o Senhor estamos protegidos. O mau obreiro, prosseguiu André, reveste-se da vaidade e egoísmo. Porém, o cristão não surgiu sobre a terra para transformar-se em senhor do mundo. Seu objetivo é o reino de Deus, cuja conquista começa pela mudança da própria alma. A tarde entregava-se silenciosamente aos braços das primeiras estrelas que brilhavam no firmamento. Enquanto permaneciam unidos em conversação, sedimentando em suas almas os ensinamentos de instantes, para que pudessem, corajosamente, lutar pelo triunfo da grande luz, o cristianismo redentor. 30 dias haviam transcorrido após a pregação no oásis. Bartolomeu e os patrícios continuavam suas incansáveis viagens, enquanto André seguia por outras estradas cumprindo sua missão. Naquela manhã, na sede do grande templo da Armênia, a Ramade convocou todos os sacerdotes subordinados às suas ordens e o irmão do rei. Após a chegada dos amigos, o sumo sacerdote pronunciou-se: Caros amigos, convoquei-os aqui para que possamos iniciar as investidas contra o cristianismo para calar esses infames que nos desafiam. Esta seita representa forte perigo para nós, disse Arã, com desprezo e ódio. Escutaste esses miseráveis. Como podem pregar conceitos de imortalidade, de centralização das forças religiosas na imagem de Jesus? Fui informado de que estes homens conhecidos como apóstolos têm arregimentado um verdadeiro exército de seguidores nas regiões por onde passam. Devemos contê-los, pois nossos poderes poderão enfraquecer-se. Não devemos permitir que o cristianismo se propague na extensão do nosso reino, complementou a Hamad. Devemos manter o poder religioso em nossas mãos. Confesso que esse código cristão em nada difere do nosso, mas existem leis que, tocadas nos corações, fariam com que desaparecêssemos. Reis estão se convertendo e em breve não necessitarão de nós. Eles escolheram essa casta imunda dos cristãos. Devemos preservar nossas tradições e nossos interesses. Estou disposto a auxiliar-te no que for necessário. O que sugeres? Esse homem chamado Bartolomeu é perigoso. Não podemos ignorá-lo. Não compreendo de onde vem seu saber. Ouso dizer que parece que alguém fala através de seus lábios. Entre nossos sacerdotes, não conheci nenhum com tamanha eloquência. Faremos uma ofensiva para eliminar seu rastro entre nós. O que faremos com os homens que o seguem? O tal André também o apoia. Não acreditas que ele também é um perigo para nós? Perguntou Arã. Os seguidores são somente aprendizes e não representam problema, pois não possuem a força de Bartolomeu. Portanto, não me preocupo com eles, mas também quero detê-los. Quanto ao homem chamado André, esse sim é uma grande afronta para nós. Não devemos nos desesperar. Agiremos com cautela, pois qualquer investida contra ele, nesse momento, seria muito arriscada para nós. Acredito que, não importa onde ele estiver, receberá o seu quinhão no tempo certo.
Por agora, concentremos nossa atenção no apóstolo amigo do rei. Por que não seguimos o exemplo de Roma? Disse o irmão do rei. Dizem que o império massacrou cristãos inocentes depois de culpá-los pela destruição da cidade, o que até agora não foi provado. Massacrou-os, sobretudo, por não tolerar as atitudes fanáticas e as excessivas demonstrações de fervor e coragem daqueles que acreditam que o martírio poderá lhes salvar a alma. Não sejas tolo, disse Ahamad com arrogância. Apesar de estarmos subjugados ao Império Romano, essas terras possuem suas próprias leis. Agiremos conforme nossas regras. Se esse Jesus ofereceu equilíbrio e força aos seus seguidores, faremos com que se transforme em medo entre essa casta convertida. Após alguns instantes pensativo, Aram conduziu a conversa para seus propósitos pessoais. Sei que meu irmão e sua família se converteram e que ele protege o apóstolo. Por que não usamos Polimio para alcançar Bartolomeu? Chegou o momento de expormos o rei que olvidou nossas tradições e traiu nossa crença. Um falatório passou a tumultuar o ambiente. Ahamad, como lhe era característico, restabeleceu a ordem e disse: Tens razão. Polimio será a estrada que nos conduzirá ao maldito apóstolo. Devemos coagi-lo com sabedoria. O que faremos com o volumoso número de convertidos nessa região? Em todos os lugares, até na menor cidade em que porventura Bartolomeu e André tenham passado, limparemos suas lembranças. Destruiremos todos os escritos e fundações. Silenciaremos os convertidos, a começar por esta região. Levaremos o apóstolo ao martírio sob nossas leis e ele servirá de exemplo para que ninguém se negue a abandonar o cristianismo. Utilizaremos a violência que for necessária e obrigaremos o povo a retornar às obrigações de nossas crenças. Do mesmo modo que o apóstolo fala que o Nazareno é a expressão de amor e sabedoria, afirmo que o povo verá em Jesus um exemplo de sangue. E sábio será aquele que abrir mão dessa fé. Buscarei o apoio de alguns homens influentes e não deixaremos vestígios de que a mensagem do Cristo tenha passado por esta região. Entre os cristãos e o nosso povo surgirá o ódio, na exata medida das mortes em nome de Jesus. O dia avançava, enquanto aqueles homens permaneciam unidos, ajustando os detalhes de seus planos sombrios para conter o cristianismo e calar o apóstolo do coração. Alheios à grandiosidade dos ensinos de Jesus, delineavam estratégias para deter as forças que vêm dos céus, desconhecendo que a vontade de Deus sempre encontra caminhos alternativos para chegar ao seu objetivo, os corações de seus filhos, através da mensagem do Cristo libertador.